Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando nossos estudos, vamos falar hoje da sorte das crianças depois da morte. Na pergunta 197, poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Ou seja, uma criança bem jovenzinha, bem novinha, acabou de morrer, esse espírito pode ser tão adiantado quanto de um adulto? Pergunta muito interessante, né? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Quer dizer, é independente a evolução de estarmos num corpo infantil hoje ou não. O fato de um espírito estar reencarnado e num corpo de uma criança, num corpo infantil, não quer dizer que ele não seja um espírito muito adiantado. Muitas das vezes muito adiantado. Não podemos avaliar a evolução de um ser pelo estado infantil de um corpo. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que a do seu pai? Posso ter filhos, e com certeza tenho, muito mais adiantados do que eu? O fato de eu ser pai me dá o direito de ser mais adiantado do que eles? E isso é muito frequente. Não vejo vós mesmo tão a miúdes vezes na Terra? Quer dizer, eu, por exemplo, tenho muitas dificuldades com a tecnologia, tenho muita dificuldade com o computador, com o celular. Já a minha menina de 11 anos é que nos salva, é que nos ajuda, é que nos orienta, é que nos mostra como resolver os problemas. E com um detalhe, nunca esteve numa escola estudando formação de computador. Quer dizer, as crianças de hoje já trazem assim consigo grandes conhecimentos. Então, sem problema nenhum, um filho pode ser muito mais adiantado do que o seu pai. Existia uma época em que os pais achavam que só eles eram donos da verdade, só eles sabiam das coisas. Existia uma época em que os pais diziam: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Tudo isso acabou. Os espíritos cada vez chegam a nós com maior evolução, nossos filhos cada vez mais evoluídos. E nós também, daqui uns dias, vamos desencarnar. Vamos passar um período no plano espiritual, vamos aprender ainda muito mais coisa, vamos se interessar por muito mais coisas. E quando aqui voltarmos novamente, já trazemos grandes conhecimentos, além do que o que levamos para o mundo espiritual após o nosso desencarne. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em ter idade pertence a alguma das categorias superiores? É uma pergunta muito interessante, muito sábia. Porque o espírito de uma criança que morreu em ter idade, não praticou mal nenhum, né? Pertence a uma classe maior, pertence a uma categoria de espírito superior. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas o corpo de uma criança, mas porque já progredia até a pureza. Então é muito bom a gente lembrar que se já é um espírito evoluído, né, vai continuar. Ele não é um espírito evoluído porque morreu em ter idade.
Nem todos os espíritos que morrem em ter idade são espíritos evoluídos, mas aqueles que já são, independente da época em que ele vai morrer, se é em ter idade ou uns 70, 80, 100 anos. Então é muito bom a gente lembrar disso. Nossos filhos, as crianças, estão aqui para crescer, para progredir. E aí, quando falamos desse assunto uma certa vez no Centro Espírita, numa palestra, alguém questionou, mas Ricardo, se o meu filho já é mais evoluído do que eu, como eu vou poder ensinar para ele, educá-lo, dar conhecimentos melhores para ele, se ele já sabe mais do que eu? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Antes de reencarnar, são feitos planejamentos, e a espiritualidade maior nos orienta, e nos orienta todo dia como conduzir aquele espírito ao caminho do bem. E sem contar que, mesmo ele sendo um espírito evoluído, ele está num período de infância em que o corpo não permite ele se externar, então precisa que os pais mostrem para ele os caminhos do bem. Precisa que os pais mostrem para ele o que seguir. Quando alguns pais têm vários filhos, e analisar, ele tem uma preocupação maior com uns do que com outros. Por que isso? Porque no planejamento reencarnatório, ele já sabe de antemão que A não precisa de tantos cuidados, que vai já saber caminhar sozinho. Mas o B precisa ficar mais vigilante. E é isso que a gente faz. Tem alguns filhos que a gente não se preocupa muito, deixa ele mais à vontade. Mas tem outros que a gente fica juntinho, coladinho ali, não dá momento de trégua para ele. Por quê? Porque nós já trazemos do plano espiritual essa orientação de pai. O anjo guardião dele, o nosso anjo guardião, os espíritos responsáveis pelo crescimento dele, vai nos orientando. Muitas das vezes nem temos certos conhecimentos, realmente, para passar para aquele espírito. Mas enquanto ele não externa o grande conhecimento que ele tem, é preciso que a gente conduza ele com o pouquinho que a gente tem. Porque tão frequentemente a vida se interrompe na infância. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a anima, um complemento de uma existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar a sua morte. Também, não raro, constitui provas com a expiação para os pais. Então, é muito bom a gente sempre lembrar disto. Que tudo nas leis de Deus são perfeitas. Tudo nas leis de Deus são com sabedoria. E às vezes nós temos um jovem, um filho hoje, e que por nossa culpa, por falta do nosso amparo, por falta da nossa orientação, ele não conseguiu vencer a sua etapa reencarnatória. Digamos que por uma razão ou por outra ele desencarnou, faltando 10 anos para completar aquela reencarnação. E aí, numa próxima reencarnação, onde novamente somos pais deles, ou às vezes não somos mais os pais, mas no passado não fomos pais, mas fomos responsáveis por aquela queda, e hoje estamos aqui como os pais, vamos sofrer essa expiação. E ele vai completar o pedacinho que ele deixou faltando na encarnação anterior. Muitas das vezes também isso acontece muito com os suicidas. Leva séculos, às vezes, para ele conseguir uma nova reencarnação em que ele venha vingar-se. E aí ele vai vingar 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai morrer. Outra encarnação ele vai vingar 10 anos, 15 e vai morrer. Até ele voltar ao seu estado perispiritual normal. E os pais que o acompanham, por suas parcelas de culpa de passado, sofrem como expiação. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que acontece com esse espírito que morre pequenino?
recomeça uma outra existência. Quer dizer, morreu pequenininho, chegou no plano espiritual, se reprograma, se reestrutura esse espírito perispiritualmente novamente, corrige-lhe todas as energias, os perispíritos necessários, e aí ele retorna novamente para recomeçar uma nova caminhada. Aqui tem uma notinha muito interessante. Se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindo-se ele, sua sorte ficasse dedicada para eternamente, qual seria o mérito da metade do gênero humano de que morre na infância para gozar sem esforço da felicidade eterna e com direitos estaria isenta da condição, às vezes tão duras, o que se vê submetido à outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que veja. Os retardatários só de si mesmo se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Muito legal, né? Porque senão seria muito difícil, né? Se só numa única existência, né? Como faríamos? Não daria nada. Não daria tempo para nada, né? E uns estariam bem, outros estariam mal eternamente. Não seria justo. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Isso significa que os espíritos em estado de infância têm a aparência de inocência porque estão num corpo que não permite eles externar quem realmente eles são, mas na maioria não são inocentes. São espíritos adultos, antigos, como nós todos. Não se vê em crianças dotadas de piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Quer dizer, a gente vê isso todo dia, né? Há poucos tempos eu estava na loja ali da China, do lado de fora, e tinha duas criancinhas sentadas na calçada brincando, conversando, e passou o carro da polícia. E uma delas apontou assim, bem, bem, bem. Quer dizer, olha o instinto dessa criança, tão novinha, já pensando em destruir a justiça. Algumas não há que pareceram trazer de berço a astúcia, a felonomia, a perfidia, até pendor para roubo e para assassínio, não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhe dão. Quer dizer, a gente vê isso também, que é uma das coisas que eu acabei de mostrar, né? Crianças bem pequeninas já com pendores de roubo, de assassinato, de crueldade, de desrespeito. Isso significa o quê? Que esse ser já é assim, já é um ser adulto, cheio de erros e defeitos, e que nessa reencarnação ele já está trazendo desde cedo, mostrando os seus penhor. Quer dizer, essas más tendências são tão fortes nesses espíritos que já desde novinho eles já externam. E a educação dos pais, dos parentes, dos amigos, a evangelização, a religião, a educação, os ensinos de Jesus, nesse momento, começam a funcionar. Mas para alguns é difícil. Mas, como Jesus falou, nenhum de nós ele perderá. Jesus se compromete com Deus de não deixar nenhum de nós à margem do caminho. Então, também esses vão se erguer hoje ou amanhã
mas também se erguerão. Então, não vamos se iludir porque é criança, que é um ser evoluído, que é um ser bom. Nem todos. Donde há precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso. Quer dizer, muitas das vezes ele não recebeu ensino nenhum dessas coisas, mas já trouxe consigo, por isso que de onde vem isso aí? As que se revelam viciosas e porque seu espírito muito pouco ou progredido, sofrem então por efeito dessa falta de progresso as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e para todos os são atingidos pela justiça de Deus. Então a gente vê que aí a reencarnação traz esse princípio de reeducar, de reequilibrar, e que cada um de nós se ressasse com as leis através dos processos reencarnatórios, através da dor, através das provas e através das expiações. É muito bom a gente sempre lembrar daquela palavrinha livre-arbítrio, porque é muito bom as pessoas, muito comum a gente ouvir as pessoas falar, mas eu tenho livre-arbítrio. Olha, o livre-arbítrio é muito sério. O livre-arbítrio significa que você pode fazer o que você bem entender, mas significa também que você é obrigado a responder por tudo aquilo que você fez. A colheita é obrigatória. Só é livre a semeadura. Por isso que Paulo diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.